Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à correção da provinha de estatística do concurso da PF 2018 para o cargo de escrivão. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você está sofrendo, com estatística para PF e não conseguiu entender e nem resolver essa provinha, vem comigo que essa correção é para você. Então, família, sem quiri-quiri corococó, sem mais delongas, vamos direto ao ponto e olho na tela. Vamos lá. Olha aí a nossa primeira questão, é o item 41. Mas toda a provinha do Sebrasp, não é novidade para ninguém, tem sempre um textozinho. Então vamos lá. Uma pesquisa realizada com passageiros estrangeiros que se encontravam em determinado aeroporto durante um grande evento esportivo no país, teve como finalidade investigar a sensação de segurança nos voos internacionais. Foram entrevistados 1.000 passageiros, alocando-se a amostra de acordo com o continente de origem de cada um. Aí temos ali África, América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceania ou Europa. Na tabela seguinte, Nzão é o tamanho populacional de passageiros em voos internacionais no período de interesse da pesquisa. E Nzinho é o tamanho da amostra por origem. E P é o percentual dos passageiros entrevistados que se manifestaram satisfeitos no que se refere à sensação de segurança. Aí do lado temos aqui a nossa tabela. Aí embaixo tem mais alguma coisa aqui escrita, Tem mais algumas informações. Vamos lá. Em cada grupo de origem, os passageiros entrevistados foram selecionados por uma amostragem aleatória simples. A última linha da tabela mostra o total populacional no período da pesquisa, o tamanho total da amostra e o PPOP, que representa o percentual populacional de passageiros satisfeitos. A partir dessas informações, julgue os próximos itens. Então o CESP é assim, ele te dá um texto e desse texto você vai quebrar várias questões, você vai detonar vários itens. Então vamos lá. Item 41. Na situação apresentada, o desenho amostral é conhecido como amostragem aleatória por conglomerados, visto que a população de passageiros foi dividida por grupos de origem. Vamos lá, questãozinha teórica. Amostragem por conglomerados. Como é que funciona? Vamos lá, vou te dar aqui um exemplo. Temos aqui uma população e separamos essa população em 4 grupos. Como é que funciona a amostragem por conglomerados? A amostragem por conglomerados, ela tem como essência separar alguns grupos, não todos, ela separa alguns grupos e analisa todos os elementos desse grupo. Então, por exemplo, peguei aqui a população e separei em 4 grupos. A amostragem aleatória por conglomerados vai selecionar alguns grupos e desses grupos selecionados, ela vai entrevistar todos os elementos. Então, por exemplo, peguei a população e separei em 4 grupos.
selecionei aleatoriamente 2, e desses 2 grupos eu vou entrevistar todo mundo. Então, a amostragem por conglomerados tem essa característica de selecionar alguns grupos, e desses grupos que eu selecionei, eu vou entrevistar todo mundo. Pegou a ideia? Só que olhando o probleminha, ele não fez isso. Ele não fez isso. Beleza, ele separou a população em grupos, né? Ele separou aqui em grupos, né? Beleza, tem a galera da África, da América do Norte, América do Sul, Ásia, Oceania e Europa, ele separou em grupos. Só que ele pegou um pouquinho de cada grupo, ou seja, todo mundo participou da pesquisa de alguma forma. Diferente, né, se a amostragem fosse feita por conglomerado. Está indo de contra, né, a característica da amostragem por conglomerado. Por quê? Para ser por conglomerado, ele teria que, por exemplo, selecionar aqui a galera da África e Europa e entrevistar todo mundo. E ele não fez isso. Ele selecionou um pouquinho de cada grupo e entrevistou essa galera. Ou seja, ele fez aqui uma amostragem por estratificação, por alocação proporcional. Ou seja, a amostragem por estratificação, ela pega um pouquinho de cada grupo. Já a amostragem por conglomerado, ela seleciona alguns grupos e entrevista todo mundo. Essa é a diferença. Beleza? Vou colocar aqui para vocês o esqueminha. Conglomerado e por estratificação. Ó, por estratificação, deixa eu sair daqui, ó. Por estratificação, ela separa a população em grupos menores, só que todos os grupos participam da pesquisa. Ela vai pegar um pouquinho de cada um, ó. Ela vai pegar uma amostra de cada grupo. Ficou clara a diferença? Estratificada, ela separa a população em estratos, e desses estratos, né, o nome desses grupos de origem, né, os grupos ali de origem, nós chamamos de estratos. Então, na estratificada, ela pega a população e separa em estratos, e de cada estrato ela pega uma amostra, ela pega um pedacinho. Já na amostragem por conglomerado, ela pega alguns grupos e entrevista todos os elementos desses grupos. Então ficou muito claro que ele não fez isso nessa pesquisa, né? Ele não aplicou aí a amostragem por conglomerado. Então, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Tá? Na verdade, ele utilizou aqui nessa pesquisa a amostragem por estratificação. Ele separou a população em estratos e de cada estrato ele pegou uma amostra, ele pegou um pouquinho. Quando isso acontece, a amostragem é feita por estratificação. Ficou claro? Beleza? Eu quero que você entenda, tá? Por isso que eu aqui sou bem chato, fico repetindo para entrar na tua cabeça, porque eu sei que é um assunto novo que a maioria não conhece e tem muita dificuldade. E no final eu vou mostrar para você o nosso curso, né? Eu vou falar do curso para você. E caso você tenha interesse, né, a prova foi adiada, se você tem interesse, se você tem dificuldades com estatística, cara, tem uma luz no fim do túnel. Vem estudar com a gente, concurso que mais aprova em exatas, beleza? No final a gente troca uma ideia. Vamos lá, então esse item na prova estaria errado. Vamos lá, próximo item. Na verdade, o item 41 respondeu o 42. Tá? O texto é o mesmo, então já vamos direto para o item. Item 42. Nessa pesquisa, cada grupo de origem
representa uma unidade amostral da qual foi retirada uma amostra aleatória simples? Não. Cada grupo representa o quê? Um extrato. Tá? Cada grupo de origem representa um extrato. Legal? Cada grupo de origem representa o quê? Um extrato. Então, a questão 41 já respondeu a 42. Então, esse item na prova estaria também o quê? Errado. Nem vou trocar ideia, tá? Os grupos, como a amostragem ela foi feita por estratificação, os grupos são chamados de extratos. Beleza? Então, cada grupo de origens é considerado um extrato. Beleza? Então, esse item, ele está errado. Vamos lá. 43. Referente ao mesmo texto. Não é isso? Aí, vamos lá. Considerando o referido desenho amostral, estima-se que o percentual da população seja inferior a 79%. Então, PPOP, percentual da população. Vamos voltar lá no texto. O que significa o P? O P é o percentual dos passageiros entrevistados que se manifestaram satisfeitos no que se refere à sensação de segurança. Então, olhando ali na tabela, tem como eu encontrar o valor, né, de cada país. Por exemplo, na África, tivemos aqui uma amostra de 100 elementos. Desses 100 elementos, 80% ficaram satisfeitos com a segurança do aeroporto. Então, eu tenho que fazer esse cálculo, engole o choro e se embora. África. Eu vou pegar aqui 80% de quanto? De 100. Eu vou ter que fazer isso para cada continente, né? País não, né? Perdão, para cada continente de origem. Então, vamos lá. 80% de 100. Quanto é que dá 80% de 100? Vamos lá. Acha 10%, né? Quem tem dificuldade, acha 10%. 10% basta você voltar a uma casa. Então, 10% de 100 vale 10. Só que eu não quero 10%, eu quero 80%. Então, 80% vai ser 8 vezes esse valor. 8 vezes 10 vai dar quanto? 80. Beleza. Da África passamos para a América do Norte. Vamos lá. Pegamos uma amostra de 300, temos uma amostra de 300 elementos, só que desses 300, 70 ficaram satisfeitos. Então, eu vou pegar ali 70% de 300. Então, América do Norte, 70% de 300. Aí a continha. Acha 10%. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, basta voltar a uma casa. 10% vale 30. Só que eu não quero 10, eu quero 70. Então, é 7 vezes esse valor. 7 vezes 30 vai dar 210. E simbora. Aí vamos lá para o outro continente. América do Sul. Aí é a continha. América do Sul. Qual é o tamanho da amostra? 100. Só que 90% ficaram satisfeitos. Então, para encontrar esse valor, eu tenho que pegar 90% de 100. Beleza, né? 90% de 100 vai dar 90. Já fui direto aqui. 10% dá 10, 90%. Vai ser 9 vezes esse valor, vai dar 90. E vamos lá. Ásia e Oceania. Continente, Ásia e Oceania. Vamos lá. Qual é o tamanho da amostra? 300. Desses 300 passageiros que foram entrevistados,
80% estão satisfeitos. Então, eu tenho que fazer esse cálculo. Vai ser 80% de quanto? De 300. Acha 10%, volta uma casa. 10% vale 30. 80% vai ser 8 vezes esse valor. 8 vezes 30 vai dar 240. E por fim, Europa. Europa. Qual é o tamanho da amostra? 200. Entrevistei 200 passageiros. Só que desses 200, 80 ficaram satisfeitos. Então, eu vou pegar aqui 80% de 200. Aí, beleza, né? 80% de 200, acha 10%. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. 8 vezes 20. Opa, deu chabum aqui na caneta. 8 vezes 20 vai dar 160. Aí vamos lá. Ele está pedindo o percentual populacional. Então, o percentual populacional, como é que eu vou encontrar isso daí? Eu vou somar essa galera. Ó, tamanho da amostra seria 1000. Né? Somando ali todos os continentes, deu quanto? 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui os valores de cada continente. E para saber o resultado em porcentagem, eu vou dividir por 1000. Porque essa quantidade foi tirada de uma amostra de tamanho 1000. Beleza? Então, somando, isso aí vai dar quanto? 80 mais 210 mais 90 mais 240 mais 160. Isso aí vai dar quanto? 780. Para saber esse resultado em porcentagem, que é o famoso PPOP, eu tenho que pegar esses 780 e dividir por 1000. Ou fazer uma regrinha de 3. Né? 1000 vai dar a mesma coisa. 1000 vai estar para 100% e 780 vai estar para X. Vai chegar ao mesmo resultado. Beleza? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Tudo lindo. Vou cortar um zerinho. Pou, pou. 78 dividido por 100 vai dar 78%. Se você fizer aqui a regrinha de 3, você vai encontrar que o X também vale 78%. Então, esse seria o valor do percentual populacional. Beleza? Que se mostraram satisfeitos, né, com a segurança nos aeroportos. Agora vamos analisar o item. Considerando referidas, estima-se que o percentual populacional seja inferior a 79%? Sim. Então, esse item na prova estaria o quê? Certo. Legal? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Olha aí. Item 44. Vamos lá. A estimativa percentual populacional de passageiros originários da África que se mostraram satisfeitos com a sensação de segurança em voos internacionais foi igual a 80%. A estimativa do erro padrão associado a esse resultado foi inferior a 4%. Vamos lá. Aí estamos trabalhando aqui com intervalo de confiança para proporções. Só que ele quer só o erro padrão, né? A estimativa do erro padrão. A estimativa do erro padrão, ela tem essa formulazinha aqui, ó. Raiz quadrada de P vezes Q dividido por N.
Esse chapeuzinho é para indicar que é uma estimativa. Então, qual é a estimativa das pessoas lá da África que estão satisfeitas com a segurança? Pô, Marcão, é 80%. Então, pergunto, se 80% estão satisfeitos, qual é o percentual da galera que não está satisfeita? Coloca aí para mim no bate-papo. 80% estão. Então, o total é 100. Pô, se 80% estão satisfeitos, qual é o percentual da galera que não está satisfeito? Pô, Marcão, 20%. E Nzinho seria o quê? O Nzinho? O Nzinho seria o tamanho da população da África, que no caso seria 100, né? Nzinho seria 100. É o tamanho da amostra, né? Da galera lá da África. Então, vamos lá. Como é que ficaria a aplicação dessa fórmula? Erro padrão da galera lá da África, né? A estimativa do erro padrão. A caneta tá dando chabum aqui. Seria igual a raiz quadrada 80 vezes 20 seria 0,8 vezes 0,2 dividido por quanto? Por 100. Vamos lá. 0,8 vezes 0,2 vai dar 0,16. Isso dividido por 100. Duas casas decimais tem um macetezinho, método MPP. Vírgula em cima, zero embaixo. Então, se eu tenho ali duas casas decimais, significa que eu posso arrancar o zero de cima, a vírgula, né, de cima, e acrescentar embaixo dois zerinhos. Duas casas, dois zeros. Aí só alegria. Né? Colocando aqui em prática a propriedade da radiciação, eu vou quebrar isso daqui e ficaremos com o seguinte, ó, raiz de 16 sobre raiz de 10.000. Deixa eu ver se está cortando, deixa eu sair dali. Ó. Aí no talento, ficaríamos com raiz de 16, 4, raiz de 10.000, 100. 4 sobre 100 vai dar 4%. Agora que são elas, pessoal, o gabarito preliminar, eu não olhei o gabarito definitivo, tá? Eu olhei o gabarito preliminar. Tava lá no gabarito preliminar que esse item estava certo. Só que olhando aqui, inferior não é igual. Então, 4%, ele está falando que é inferior a 4. Então, na minha opinião, esse item estaria errado. Para esse item estar certo, deveríamos utilizar aqui o fator de correção para populações finitas. Só que ele deveria falar que é sem reposição. Se a gente pegar esse valor, né, que é 4%, que é o valor da estimativa do erro padrão, e multiplicarmos pelo fator de correção, que é nzão menos nzinho sobre nzão menos 1, chegaríamos num valor inferior a 4. Aí o item estaria certo. Mas ele teria que falar que é sem reposição. Tá? Então, a estimativa do erro padrão com reposição é essa daqui. E o valor dá 4%. Então, o item estaria errado. Agora, se considerarmos, né, sem reposição, teríamos que usar o fator de correção ali. E com esse fator de correção, o valor seria inferior a 4%. Então, teria duas respostas, resumindo a parada. Na minha opinião, essa questão deveria ser anulada.
Legal? Beleza? Só estou expondo para você o que realmente aconteceu na provinha. Beleza? Legal? Lindão. Vamos lá. Passamos para a questão 45. Tem mais uma questãozinha aí. Tem mais uma não, né? Tem várias questõezinhas aí. Só que agora mudou o texto. São blocos, né? A prova do CESP é assim, são blocos. Agora, esse bloco aí já é outra parada. Vamos entrar agora nas distribuições exponenciais. Vamos lá. Olha o que o probleminha estava dizendo aí. Olha o nosso texto. Tudo tem um texto. Vamos lá. Um estudo mostrou a quantidade mensal Y de drogas ilícitas apreendidas em certo local que segue uma distribuição exponencial e que a média da variável aleatória y é igual a 10. Considerando que f de y represente a função de distribuição de y, em que y é uma possível quantidade de interesse em quilos e que 0,37 é o valor estimado de E elevado a menos 1, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. Item 45. O desvio padrão da variável y é superior a 12 kg? Propriedade. Se o aluno sabe a propriedade, ele mata a questão. Se não sabe, se nunca estudou, com certeza não vai resolver. Qual é a propriedade da distribuição exponencial? É que a média na distribuição exponencial é igual ao desvio padrão. Pô, se a média é igual ao desvio padrão, podemos dizer que o desvio padrão vale quanto? 10. Então, sem neurose, zero trauma, eu já descobri o valor do desvio padrão. Propriedade, distribuição exponencial. Qual é a propriedade? A média é igual ao desvio padrão. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Propriedade. A gente não está aqui para demonstrar. Eu não vou ficar demonstrando aqui um monte de coisa para você. Você tem que decorar, exatamente isso. Propriedade. A média é igual ao desvio padrão. Se a média vale 10, o desvio padrão também vale 10. Beleza. Agora vamos analisar o item. O que ele está falando no item? Que o desvio padrão de y é superior a 12. É superior a 12? Não. Não é superior a 12. Então, esse item na prova estaria errado. Não perde tempo. O item estaria errado. Vamos lá. Próxima questão. Essa daqui já tem uma análise gráfica. Já vou passar um bizu aqui para vocês. Tem um textozinho. E aqui ele fala o seguinte: a probabilidade de y ser maior ou igual a 10 é maior que a probabilidade de y ser menor ou igual a 10? Estamos diante de uma distribuição exponencial. Qual é o gráfico que representa uma distribuição exponencial? É esse aqui, ó. Já vou colocar aqui na manha do gato para você, ó. Esse é o desenho gráfico, né, de uma distribuição exponencial. Beleza. Qual é o valor que está ali em questão? É o 10, não é isso? Então, qual é a jogada aqui, família? Ele está falando o seguinte para a gente, no item, que a probabilidade de y ser maior ou igual a 10, ou seja, probabilidade é a mesma coisa que área. A área de 10 para frente é maior que a área de 10 para trás. É isso que ele está falando para a gente. Agora, eu vou te passar um macete para você calcular essas áreas. Anota aí. P maior é igual a E
elevado a menos lambda vezes, no caso, y, né, que é a variável em estudo. P menor é 1 menos E elevado a menos lambda vezes y. Menos lambda vezes y. Beleza? Agora você vai entender. O que seria P maior? É a probabilidade de y ser maior ou igual a 10. Probabilidade de y ser maior ou igual a 10, probabilidade é sinônimo de área, ou seja, a área de 10 para frente. Como é que a gente calcula essa área de 10 para frente? A probabilidade de y ser maior ou igual a 10. Como é que a gente encontra essa área? P maior. A área de y ser maior ou igual a 10. Ó. P maior seria isso. Probabilidade é a mesma coisa que área. É lambda, é E elevado a menos lambda. Lambda, para quem não sabe, é o inverso da média. Então, se a média vale 10, lambda é 1 sobre 10. Então, vai ficar E elevado a menos 1 sobre 10 vezes y. Qual é o valor de y que está aqui em questão? É o 10. Então, passando o facão aqui, ó, ficaríamos com o seguinte: probabilidade de y ser maior ou igual a 10 é igual a E elevado a menos 1. Só que E elevado a menos 1, o probleminha já forneceu isso pra gente. Vale quanto? 0,37. Então, essa áreazinha aqui, de 10 para frente, vale quanto? 0,37. Beleza? Agora vamos encontrar a probabilidade de y ser menor ou igual a 10, ou seja, a área de 10 para trás. Como é que vai ficar esse cálculo ali? Deixa eu sair daqui para você entender. Probabilidade de y ser menor ou igual a 10. Tá lá a formulazinha. Vai ser 1 menos E elevado a menos lambda vezes y. Só que isso daí vale 0,37. 1 menos 0,37 vai dar 0,63. Então, essa areazinha aqui de 10 para trás vale 0,63. Aí eu consigo matar a questão. Vamos lá. Probabilidade de y ser maior ou igual a 10 é 0,37. Probabilidade de y ser menor ou igual a 10, 0,63. 0,37 é maior que 0,63? Não. Então, o item na nossa prova estaria o quê? Errado. Então, esse macetezinho aqui, família, P maior e P menor, ele vai te salvar. Por quê? Através desse macete, você consegue encontrar a área numa distribuição exponencial. No gráfico, você consegue encontrar a área. E se você encontra a área, você encontra a probabilidade. Beleza? Então, questão 4.6 foi para contar. Legal, legal, legal. Vamos lá. Próxima questão. Questão 47. Vamos lá. Olho na tela. Vamos lá. Essa daqui também veio de graça. Ó. Molezinha. A quantidade 10 quilos corresponde ao valor mais provável da distribuição y, de modo que a probabilidade de y ser igual a 10 é maior ou igual a 0,5. Vamos lá, não vou perder tempo. Distribuição exponencial.
Distribuição exponencial é uma distribuição contínua. Temos as distribuições discretas e temos as distribuições contínuas. Nas distribuições contínuas, o valor, a probabilidade de um valor específico é sempre igual a zero. Nas distribuições contínuas, o que vale aqui é a probabilidade em intervalos. A probabilidade de um valor específico é sempre igual a zero. Por exemplo, probabilidade de x ser igual a 15, zero. Probabilidade de x ser igual a 1000, zero. Probabilidade de x ser igual a 50, zero. Então, já coloca isso na sua cabeça. Se a distribuição é contínua, a probabilidade de x assumir um valor específico é zero. Então, a probabilidade de y ser igual a 10 é zero. E zero é maior ou igual a 0,50? Não. Então, esse item na nossa prova também estaria errado. Beleza? Legal? Então, a probabilidade da variável assumir um valor específico é sempre igual a zero. Beleza? Lembrando, isso só é válido para distribuições contínuas. Legal? Passamos aí para a próxima questão. Questão 48. Vamos lá. Questão 48 é um probleminha já de intervalo de confiança para médias. Já mudou o texto, já é outra parada. Como eu falei para vocês, a prova ela é separada por, ela é feita em blocos. Tá legal? Agora é outro texto, é outra parada. Vamos lá. O tempo gasto na preparação para determinada operação policial é uma variável aleatória x que segue uma distribuição normal com média m desconhecida e desvio padrão igual a 3. A observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa produziu uma média amostral igual a 10. Com referência a essas informações, julgue os itens que se seguem, sabendo que a probabilidade de Z ser maior que 2 é igual a 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão. Então, vamos lá. Item 48. A expressão 10 mais ou menos 6 corresponde ao intervalo de 95% de confiança para a média populacional? Vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar a curva normal padronizada Z, a curva Z. A curva Z, ela é uma curva que ela tem um formato de sino e ela é simétrica em relação à média. Então, olha o que ele está falando aqui para gente, que a probabilidade de Z ser maior do que 2 é igual a 0,025, ou seja, é igual a 2,5%. Eu passo sempre para porcentagem, tá? Porque facilita o estudo. Então, a probabilidade de Z ser maior do que 2 é 2,5%. O que isso significa para a gente? Probabilidade é a mesma coisa que área, tá? Então, ele está falando para você o seguinte, ó, que a área de 2 para frente vale quanto? 2,5%. Só que a curva normal Z, ela é simétrica. Então, se a área de 2 para frente é 2,5, a área de menos 2 para trás também vale 2,5. Olha que legal. E essa parte aqui do meio, 2,5 em cada cauda. Então, a parte ali do meio, pergunta aos senhores,
qual seria a areazinha daquela parte ali no meio? A parte que pertence a esse intervalo aqui, ó, que vai de -2 até 2. Qual seria o valor dessa área, né, dessa região central? Pô, Marcão, seria de 95%. Porque tudo vale 100%, então aquela parte ali do meio vale 95%. Por isso que ele fala aqui, ó, que o intervalo tem 95% de confiança, porque aquela areazinha ali do meio vale 95%. Pegaram a ideia? Agora sim que a gente tem a visão ali da curva, né, dos valores ali da curva, né, temos aqui também os valores de Z, eu já posso, né, encontrar o intervalo de confiança. Qual é a formulazinha do intervalo de confiança para a média? Intervalo de confiança é a média amostral mais ou menos o valor da margem de erro. Margem de erro, vou colocar aqui em cima, é Z vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de Nzinho. Então, como é que eu vou calcular aquilo ali? Eu já tenho, né, todos os ingredientes para achar a margem de erro. Então, a margem de erro vai ser igual a Z. Qual é o valor do Z crítico? Nesse caso, 2. Z são os valores ali do intervalo. Vezes o desvio padrão. Qual é o valor do desvio padrão? Está aqui, ó. 3. Dividido pela raiz de Nzinho. Nzinho é o tamanho da amostra. Aqui, ó. Nesse caso, é quanto? 100. Aí é só alegria. Margem de erro vai ser igual a 6 dividido por 10. Porque 2 vezes 3 vai dar 6. E raiz quadrada de 100 vai dar 10. Então, 6 dividido por 10 vai dar 0,6. Se eu tenho a margem de erro, eu tenho o intervalo de confiança. Intervalo de confiança é igual a média amostral. Quanto vale a média amostral? 10. Mais ou menos a margem de erro, que é 0,6. Olhando ali a resposta, é a mesma coisa? Não. Aqui está 10 mais ou menos 6. Então, esse item na prova estaria o quê? Errado. Legal? Beleza? Então, passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Questão 49. É o mesmo texto, só que a pergunta é outra. Qual é a pergunta? Ele quer o erro padrão da média amostral. Erro padrão da média amostral é dado por essa fórmula aqui, ó. É o desvio padrão sobre a raiz de Nzinho. A gente até fez na questão anterior. Como é que ficaria isso daí? Desvio padrão é 3. Raiz quadrada de Nzinho seria a raiz de 100. Então, ficaríamos aqui com 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,3. Então, o erro padrão da média amostral foi igual a 0,3. É inferior a 0,5? Sim. Então, esse item na prova estaria o quê? Certo. Legal? Então, muitas questões de estatística inferencial, família, são aplicações diretas da fórmula. Não tem muito o que falar. Sabe a fórmula, resolve. Não sabe, não adianta. Lágrimas vão rolar. Se você não sabe, lágrimas vão rolar. A dificuldade na estatística inferencial, sendo sincero para vocês, está na decoreba, de você decorar, né, um monte de fórmulas, que são várias fórmulas. A dificuldade está exatamente aí, porque as questões em si são aplicações diretas, tá? Que não trazem ali muita dificuldade. Vamos lá. Mesmo texto, mesmo blá blá blá. Item 50.
Última questãozinha aí dessa prova na parte de estatística. Vamos lá. Considerando-se o teste de hipótese, o teste da hipótese nula, como m menor ou igual a 9,5 e contra a hipótese alternativa H1 com m maior do que 9,5, adotando-se o nível de significância de 1%, não haveria evidências estatísticas para a hipótese nula. Vamos lá, estamos diante de um probleminha clássico de teste de hipótese. Então, para resolver um probleminha de teste de hipótese, temos que seguir alguns passos. Primeiro passo, encontrar o teste, porque existem 3 tipos de teste. Temos o teste unilateral à direita, temos o teste unilateral à esquerda e temos o teste bilateral. É o DEB, é o DEB. Tá aqui, ó. Primeiro passo, dando chabu na caneta. Primeiro passo é escolher, o tipo de teste. Como é que a gente vai escolher o tipo de teste? Mediante a hipótese alternativa, o sinal da hipótese alternativa. Se a hipótese, o sinal da hipótese alternativa for o sinal de maior, vamos escolher a hipótese unilateral à direita. Se o sinal da hipótese alternativa for o sinal de menor, vamos escolher o teste unilateral à esquerda. E se o sinal da hipótese alternativa for diferente, o símbolo for diferente, vamos escolher o teste bilateral. Então, olhando aqui, fica muito claro que o sinal ali, o símbolo da hipótese alternativa é o maior. Se o símbolo é o maior, nós vamos escolher o teste unilateral à direita. Por que tem esse nome? Porque a região crítica, a região de rejeição, ela vai estar na cauda à direita. O gráfico terá esse formato aqui, ó. Tá aqui a curva normal. E a região de rejeição, ela vai estar aqui na cauda lateral direita. Aí como é que funciona isso daí, Marcão? Sendo bem prático. Vamos lá. Estabeleceu ali o teste e já sabemos, a região de rejeição e a região de aceitação. Se a estatística teste cair na região de rejeição, vou até anotar aqui, ó, região de rejeição, e aqui dentro seria a região de aceitação. Se a estatística teste cair na região de rejeição, rejeita-se H0. Se a estatística teste cair na região de aceitação, aceita-se H0. É assim que funciona. E quem seria a estatística teste? A estatística teste é o famoso z-teste. Como é que a gente encontra esse cara? O z-teste. É só você aplicar essa formulazinha aqui, ó. X barra menos μ dividido pelo desvio padrão sobre a raiz de nzinho. Quem seria x barra e quem seria μ? X barra seria a média amostral e μ seria a média populacional. Beleza? Então, é só aplicar essa fórmula e ver a região que o z-teste se encontra. Beleza? Vamos lá. Encontrando o z-teste, vai ser igual, ó, só olhar a fórmula. Média amostral menos a média populacional. Já está aqui no texto, ó. Média amostral é igual a quanto? 10. Ó. Então vai ser 10
menos a média populacional, que é 9,5, H0 é a média populacional, é igual a 9,5, dividido pelo desvio padrão sobre a raiz de Nzinho. Quanto é que vale o desvio padrão? Desvio padrão é igual a 3. Sobre a raiz quadrada de Nzinho, sobre a raiz de 100. Já fizemos essa continha aqui, né? Então, como é que ficaria aqui o meu z-teste? Vamos lá. Z-teste seria igual a 0,5 sobre 0,3. Isso aí é a mesma coisa que 5 sobre 3, que vai dar aproximadamente 1,67. Então, esse é o valor da estatística teste. Agora que são elas. Como é que vai ficar o nosso gráfico? Ele está falando que o nível de significância foi igual a 1%. Ou seja, a área de rejeição é igual a 1%. É isso que ele está falando. A área de rejeição é igual a 1%. Nível de significância é sinônimo de área de rejeição. Então, a área de rejeição, ela vale 1%. Eu preciso do valor do Z crítico. Porque, mediante o valor do Z crítico, eu tenho como posicionar no gráfico a estatística teste. E como é que eu vou encontrar esse valor do Z crítico? A partir dessa informação aqui, ó. Ele está falando para a gente que a probabilidade de Z ser maior que 0,025, a probabilidade de Z ser maior do que 2 é igual a 0,025, ou seja, é igual a 2,5%. Já falei isso para você. Probabilidade é a mesma coisa que área. Então, o que ele está falando para você? Que a área de 2 para frente vale quanto? 2,5. Deixa eu sair daqui que está cortando. A área de 2 para frente vale 2,5. Então, essa área aqui total, ela vale 2,5. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o Z crítico, ele é maior do que 2. A gente não tem como falar exatamente o valor dele, mas a gente tem uma estimativa, pô. O Z crítico, com certeza o Z, né, o Z crítico, ele é maior do que 2. Bom, se ele é maior do que 2, cara, com certeza a estatística teste está antes dele. Porque a estatística teste deu quanto? 1,67. Ou seja, a estatística teste, ela está na região de aceitação. Se ela está na região de aceitação, aceita-se H0, ou seja, o que ele está falando é verdade. Não haveria evidências estatísticas contra H0, ou seja, aceita-se a hipótese nula. Então, esse item na nossa prova estaria certo, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, acabou a correção da nossa prova. É isso aí, finalizamos a correção da nossa prova. Se você tem interesse, né, se você está se preparando realmente para PF, cara, temos um curso específico que vai deixá-los de cara para o gol. Se você não está fazendo essa prova, não era nem para você estar assistindo essa aulinha aqui, porque realmente foi um filme de terror. Ah, Marcão, tô aqui de onda. Cara, deve ter se assustado. Lágrimas rolaram. Agora, a galera que vai fazer PF, cara, temos um curso específico para você. É só você entrar em contato com o Júnior, tá? Ele tá aí no chat. Ele vai deixar aí o WhatsApp dele
e você entra em contato que ele te dá todo o caminho. Mas de antemão, já vou te falando, já vou te avisando. Não existe milagre. O curso está redondinho, está legal, mas o aluno acha que o curso só tem 3 aulas ou 5, sei lá, que tem uma pílula ali mágica. Não, não existe isso. Até a data da prova, se você separar, pô, tem que assistir tantos vídeos por dia, foi aquele aluno, né, que tenha um propósito, né, você esteja comprometido realmente com os seus estudos, você consegue. Assistindo aí uns 5 vídeos por dia, cara, de repente dá até para você fazer uma revisão. Então, depende, né? Tudo depende de você. Vai chegar lá no curso, vai se assustar, porque são várias aulas. Aqui não tem ninguém enganando ninguém. Não existe pílula mágica. Ah, você vai aprender estatística para PF em 10 aulas. Não vai aprender. Não vai aprender. Tá? Então, tudo depende aí de você. Está nas suas mãos. Beleza? Insista, persista e não desista. Vamos juntos rumo à sua aprovação. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.